Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Sempre pensei que trabalhar na empresa do meu pai seria algo previsível. Arquivos, reuniões e papéis espalhados por toda parte. Nada poderia me preparar para o que senti naquele primeiro dia em que realmente percebi Miguel. Ele não era apenas um colega de trabalho. Era alguém que, sem perceber, mexia com meu coração de um jeito que eu não sabia nomear. Caminhava pelos corredores com uma calma impressionante. O sorriso dele era natural, sem esforço, e a forma como cumprimentava as pessoas transmitia confiança e gentileza. Algo nele me atraía, algo que fazia meu mundo interno vibrar de uma forma inesperada. Naquele dia, minha mãe, Rita, saiu apressada para uma reunião e, antes de ir, olhou para mim com aquele sorriso que misturava preocupação e carinho. Sofia, fique tranquila. Eu volto logo. Aproveite para conversar com seu pai. Ele pode te dar bons conselhos. E assim, de repente, fiquei sozinha com Antônio, meu pai. Meu coração disparou, e não era apenas pelo que sentia por Miguel, mas também pelo que estava prestes a acontecer. Caminhamos pelo escritório silencioso, as luzes da tarde entrando pelas grandes janelas e refletindo nos móveis antigos de madeira escura. Cada passo meu ecoava levemente pelo corredor vazio, e meu pai quebrou o silêncio com sua voz firme, mas suave. Sofia, percebo que algo te preocupa. E não é apenas sobre a empresa, não é? Engoli em seco, incapaz de responder de imediato. Como explicar que meu coração estava dividido entre a razão e a emoção? Que meu pensamento tentava me convencer de que Miguel era quase da idade do meu pai, mas meu coração insistia em sentir algo especial. Antônio se aproximou da janela, observando a luz suave do entardecer refletindo nas ruas movimentadas de Lisboa. Ele respirou fundo, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. Sabe, filha, o coração às vezes nos surpreende. Não escolhe idade, posição ou opinião alheia, mas sempre sabe o que é certo. Essas palavras caíram sobre mim como uma chuva delicada, trazendo conforto e clareza ao mesmo tempo. Pela primeira vez, senti que talvez meus medos fossem exagerados, fruto de inseguranças e julgamentos externos. Talvez não houvesse nada de errado em sentir algo tão genuíno por alguém que entendia e respeitava minha essência. Enquanto eu absorvia cada palavra, meus pensamentos inevitavelmente voltavam para Miguel. Lembrei do jeito que ele sorria, da forma como falava com os colegas, do respeito que demonstrava por cada pessoa da empresa. Um misto de curiosidade e ansiedade crescia dentro de mim, um turbilhão silencioso que eu ainda tentava entender. Meu pai continuava a falar, misturando conselhos com histórias de sua própria juventude, e cada lembrança dele era um lembrete de que amor e confiança são mais importantes do que convenções ou opiniões alheias. Ele me contava de pequenas experiências, de como às vezes a vida nos dá oportunidades inesperadas, e que, quando o coração está certo, precisamos confiar nele. Enquanto ouvia, percebi como meus medos, a diferença de idade, a opinião dos outros, as inseguranças, começavam a se dissipar. A confiança que sentia pelo meu pai se transformava em coragem, e eu entendia que precisava dar espaço para os sentimentos florescerem sem medo. Ao olhar pela janela, para o pôr do sol refletindo sobre o rio Tejo, senti uma mistura de esperança e nervosismo. Havia algo prestes a mudar, algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas sabia que aquela conversa seria o primeiro passo para algo que poderia transformar minha vida para sempre. E naquele instante, percebi que o caminho à frente seria emocionante, imprevisível e cheio de descobertas. Eu não sabia ainda, mas o encontro com Miguel e aquela tarde com meu pai marcariam o início de uma história que jamais esqueceria. Ainda estava com o coração acelerado depois da conversa com meu pai. Cada palavra de Antônio parecia ecoar na minha mente, trazendo conforto, mas também uma pontada de ansiedade. Eu não sabia exatamente como me sentir. Tudo estava confuso e intenso. Enquanto olhava pela janela do escritório, a luz do fim da tarde tingia os prédios de Lisboa de tons dourados, e eu senti como se aquele cenário refletisse meu turbilhão de emoções. Sofia, você quer se sentar? Perguntou meu pai,
observando meu silêncio. Assenti e me sentei na cadeira em frente a dele. A sala estava silenciosa, mas o silêncio era acolhedor, quase protetor. Meu pai se inclinou levemente, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Ele parecia concentrado, mas ao mesmo tempo, sereno. Eu sei que você tem sentimentos por Miguel, disse ele calmamente, e sei que se preocupa com a diferença de idade. Mas isso não define o que é certo ou errado. O que define é a sinceridade do seu coração. Engoli em seco. Suas palavras eram simples, mas carregadas de peso. Era como se, de repente, alguém tivesse colocado luz em um cômodo escuro que eu não sabia que existia. Pai, eu sei, mas, comecei, tentando organizar meus pensamentos, e se todos ao meu redor julgarem? Se minha mãe ou os colegas da empresa não entenderem? Ele sorriu com aquela calma que só os pais têm quando sabem exatamente o que dizer. Sofia, os outros sempre terão opiniões. Mas elas não precisam guiar sua vida. Amor verdadeiro não segue regras de idade, status ou opinião alheia. Ele segue o que o coração sente. As palavras dele ecoaram, e eu me senti mais leve. Não totalmente segura, mas com coragem suficiente para pensar com clareza. Eu percebi que estava me deixando levar por medos que talvez nem fossem meus de verdade, mas sim fruto da sociedade e dos julgamentos silenciosos das pessoas. Meu pai continuou. Lembra-se de quando eu tinha sua idade? Ele sorriu, relembrando momentos distantes. Eu também me senti inseguro sobre minhas escolhas. Mas aprendi que ouvir o coração é sempre o melhor caminho. E você não está sozinha, Sofia. Eu e sua mãe sempre estaremos aqui para você. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Eu sabia que podia confiar em meu pai, e isso me dava uma força inesperada. Ao mesmo tempo, meu pensamento voltou para Miguel. Cada lembrança dele sorrindo, cada gesto delicado no trabalho, parecia agora ter outro significado. Eu começava a perceber que meus sentimentos eram genuínos, e não apenas uma atração passageira. Enquanto a tarde se transformava em crepúsculo, senti uma mistura de ansiedade e esperança. Meu coração queria agir, mas minha mente ainda se equilibrava entre o medo e a coragem. Então, Antônio se levantou, caminhou até a janela e olhou para mim com aquele brilho de quem já passou por muitas batalhas emocionais. Sofia, ele disse com firmeza e ternura, você tem o direito de sentir, de escolher e de ser feliz. Não permita que ninguém dite suas emoções. Se Miguel é especial para você, então valorize isso. Mas faça tudo com calma, com consciência e respeito. Respirei fundo, absorvendo cada palavra. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Um peso saiu do meu peito, substituído por uma coragem silenciosa, mas intensa. Eu estava pronta para refletir, observar e compreender melhor meus sentimentos. Talvez fosse hora de enxergar Miguel não apenas como colega do meu pai, mas como alguém que poderia significar muito na minha vida. Antes de Rita voltar para casa, senti que algo importante havia acontecido. Uma porta havia se aberto dentro de mim. Eu não sabia ainda como tudo iria se desenrolar, mas havia uma sensação de que a vida estava prestes a me surpreender de formas que eu jamais imaginara. E enquanto os últimos raios de sol desapareciam no horizonte de Lisboa, percebi que meu coração estava despertando para algo que poderia mudar tudo. Algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas que prometia uma história intensa, emocionante e inesquecível. No dia seguinte, eu cheguei cedo ao escritório, mais cedo do que de costume. Não conseguia parar de pensar em Miguel e nas palavras do meu pai, Antônio. Cada conselho que ele me dera parecia martelar na minha mente. Ouvir o coração, confiar nos sentimentos, não se deixar levar pelo julgamento alheio. E, naquele momento, percebi que precisava observar Miguel com atenção, para entender melhor o que realmente sentia. Enquanto caminhava pelo corredor, vi Miguel chegando com aquela postura calma e confiante que já começava a me fascinar. Ele cumprimentava a todos com um sorriso tranquilo, mas sempre atento às pequenas coisas.
A forma como ajudava um colega a organizar documentos, a paciência com alguém que parecia inseguro. Cada gesto dele me deixava mais curiosa, como se eu estivesse descobrindo camadas de uma pessoa que eu ainda não conhecia totalmente. Sentada na minha mesa, comecei a reparar em detalhes. A maneira como Miguel ajeitava os papéis antes de uma reunião, como sempre oferecia café a quem passasse pela sala de reuniões, como seu olhar transmitia atenção genuína. Eu sentia uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que crescia silenciosamente dentro de mim. Meu coração acelerava sem que eu entendesse completamente por quê. Durante a pausa para o café, decidi me aproximar, apenas para dizer bom dia. Mas, ao chegar perto, percebi que meu estômago se encheu de uma estranha mistura de nervosismo e expectativa. Ele me olhou e sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar a sala inteira. Bom dia, Sofia. Como você está hoje? A voz dele era calma, mas carregava uma gentileza que me fez corar levemente. Sorri de volta, tentando disfarçar o turbilhão de pensamentos que me invadia. Bom dia, Miguel. Estou bem, obrigada. E você? Ele respondeu com naturalidade, sem perceber que meu coração batia mais rápido do que deveria. Conversamos sobre assuntos leves, a rotina do escritório, pequenas tarefas do dia, o café da manhã que ele tinha tomado. Mas cada palavra parecia carregar mais significado do que o normal. Eu me pegava pensando, como é possível que uma pessoa consiga despertar tantas emoções apenas com gestos simples? Enquanto a manhã avançava, notei pequenos olhares de colegas, alguns curiosos, outros apenas descontraídos. Comentários sutis sobre a diferença de idade entre mim e Miguel surgiam, mas eu me lembrei das palavras do meu pai: não deixe que os outros ditem suas emoções. Confie no seu coração. Aquela frase ecoou em minha mente, fortalecendo minha confiança. Na hora do almoço, decidi caminhar pelo bairro próximo ao escritório, em direção à pequena praça onde sempre havia artistas de rua e barracas de comida típica de Lisboa. Miguel apareceu de repente, como se tivesse decidido me acompanhar sem que eu percebesse. Ficamos andando lado a lado, em silêncio, apenas observando o movimento das ruas e os sons da cidade. Cada passo compartilhado parecia mais íntimo do que eu esperava. Em um momento de coragem, comecei a falar sobre pequenos sonhos e memórias da infância, e Miguel me ouviu atentamente, fazendo perguntas com interesse genuíno. Eu percebia que não era apenas simpatia, havia algo mais profundo ali, uma conexão que ia além da amizade comum entre colegas de trabalho. Enquanto voltávamos ao escritório, senti que algo dentro de mim havia mudado. O coração não mentia mais, o que eu sentia por Miguel era verdadeiro, intenso e, de certa forma, transformador. A diferença de idade, que antes me assustava, agora parecia apenas um detalhe irrelevante diante da sinceridade dos sentimentos que compartilhávamos. Ao chegar à sala, percebi que precisava respirar fundo e organizar minhas emoções. Cada instante com Miguel deixava uma marca, cada sorriso e gesto fortalecia algo novo dentro de mim. E, enquanto me preparava para o resto do dia, uma pergunta surgia em minha mente, silenciosa, mas insistente: será que ele sente o mesmo que eu? E, naquele instante, algo inesperado aconteceu. Miguel recebeu uma ligação misteriosa e seu semblante mudou por um instante, um leve sinal de preocupação que ele tentou disfarçar. Meus olhos seguiram cada gesto, e senti uma pontada de curiosidade e ansiedade. O que estaria acontecendo? Seria algo relacionado a trabalho? Ou haveria algo mais que eu ainda não compreendia? A tarde avançava, e a atmosfera no escritório parecia carregada de pequenos segredos, olhares sutis e sentimentos à flor da pele. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria ainda mais a relação entre mim e Miguel. Aquele dia tinha sido apenas o início, mas algo me dizia que os próximos passos seriam intensos, emocionantes e talvez desafiadores. Os dias seguintes no escritório passaram de forma quase mágica. Cada encontro com Miguel parecia carregado de pequenas descobertas, e eu me sentia mais viva do que nunca.
Não era apenas a atração inicial que me movia, era a atenção dele aos detalhes, o cuidado silencioso que demonstrava com cada pessoa ao redor, e a forma como parecia perceber quando eu precisava de um sorriso ou de uma palavra amiga. Naquela manhã, decidi preparar o café da empresa antes da reunião. Era algo simples, mas que me dava uma sensação de controle e tranquilidade. Quando Miguel entrou na cozinha, carregando pastéis de nata para si, seu olhar encontrou o meu e ele sorriu. Um sorriso leve, mas cheio de significado, como se dissesse: estou feliz que você está aqui. Bom dia, Sofia, disse ele, com aquele tom calmo e firme que sempre me encantava. Bom dia, Miguel. Trouxe doces para a equipe? Respondi, tentando parecer natural, mas sentindo meu coração acelerar. Claro, não podemos deixar ninguém sem energia para as reuniões. Respondeu, rindo levemente. Cada palavra parecia carregar um significado especial. Sentia que estávamos criando uma conexão silenciosa, uma linguagem própria feita de olhares e pequenos gestos. Enquanto organizávamos o café juntos, percebi que ele prestava atenção em cada detalhe do que eu fazia, sem nunca parecer intrusivo. Era como se ele se importasse genuinamente, e isso me deixava ansiosa, mas feliz. Após o café, caminhamos juntos para a sala de reuniões, conversando sobre assuntos do trabalho, mas também compartilhando pequenas histórias pessoais. Ele contou sobre suas viagens a Portugal quando era mais jovem, os lugares que mais gostava de visitar, e eu compartilhei algumas lembranças da minha infância em Lisboa. Cada relato parecia aproximar nossos mundos, revelando interesses, medos e sonhos de maneira sutil, mas intensa. Durante o almoço, decidimos caminhar até uma pequena praça próxima, onde artistas de rua tocavam violão e o aroma de pastéis e café se misturava ao vento suave. A cidade parecia nos envolver em uma atmosfera tranquila, e cada passo ao lado de Miguel fazia meu coração bater mais rápido. Conversávamos sobre coisas simples, mas cada frase parecia cheia de significado. Eu me sentia confortável e, ao mesmo tempo, inquieta, aquela mistura de emoções que só surgia quando alguém especial entrava na sua vida. Em um momento, sentamo-nos em um banco da praça, observando crianças brincarem e artistas pintarem quadros coloridos. Ele me olhou e disse, quase sem perceber: Sofia, gosto de conversar com você. É fácil, parece que nos entendemos sem precisar de muitas palavras. Meu rosto aqueceu, e eu senti que minhas mãos tremiam levemente. Eu queria dizer que sentia o mesmo, mas palavras nem sempre eram suficientes. Então apenas sorri, sentindo que ele compreendia meus sentimentos sem necessidade de confirmação verbal. Enquanto voltávamos ao escritório, percebi pequenas sutilezas. Ele segurava a porta para mim, falava com os colegas de forma cortês, mas com atenção especial para que eu estivesse incluída nas conversas. Cada gesto, por mais simples que fosse, criava uma sensação de proximidade que eu não podia ignorar. No final do dia, senti que havia dado um passo silencioso, mas significativo. Algo estava mudando entre nós. Uma conexão que crescia de forma natural e sem pressa. No entanto, minha mente ainda se lembrava da ligação que ele receberá dias antes, aquele instante de preocupação que ele tentará disfarçar. O que teria acontecido? Será que havia algo em seu passado ou trabalho que poderia interferir em nossa aproximação? Enquanto caminhava para casa pelo bairro de Alfama, a cidade parecia pulsar com meus pensamentos. A mistura de alegria e curiosidade, de expectativa e nervosismo, criava uma tensão deliciosa, mas também um medo silencioso do desconhecido. Algo me dizia que, mesmo com todos os pequenos momentos de conexão, a vida ainda poderia nos surpreender de maneiras inesperadas. Cheguei em casa com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Cada gesto de Miguel ecoava na minha memória, mas aquela ligação misteriosa permanecia como uma sombra sutil. O que ele estava escondendo? Será que o que eu sentia poderia resistir aos desafios que surgiriam? Enquanto me deitava, olhando para o teto do meu quarto, percebi que algo dentro de mim havia mudado.
não era apenas uma atração passageira. Era algo profundo, um sentimento que queria crescer, mas que precisava de coragem e paciência. E, no silêncio da noite, uma sensação de antecipação tomou conta de mim. O próximo capítulo da nossa história estava prestes a começar, cheio de emoções, surpresas e talvez pequenas revelações que poderiam abalar tudo o que eu achava certo. O dia amanheceu em Lisboa com uma luz suave, como se a cidade soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Eu, Sofia, acordei com uma mistura de ansiedade e expectativa. Cada momento com Miguel nos últimos dias parecia ter me transformado, me fazendo perceber que o que eu sentia não era apenas uma paixão passageira, mas algo mais profundo, verdadeiro. Chegando ao escritório, percebi que Miguel já estava lá, concentrado em alguns documentos. Ele me olhou ao me ver entrar, e seu sorriso teve algo diferente naquela manhã. Uma mistura de alegria e preocupação, um sinal de que algo mudaria naquele dia. Meu coração bateu mais rápido, e uma sensação estranha de antecipação tomou conta de mim. Durante a manhã, a rotina parecia normal, mas havia uma tensão invisível no ar. Miguel parecia pensar em algo distante, e cada vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia uma conexão intensa, quase elétrica. Eu queria falar, perguntar, entender, mas não sabia por onde começar. Então resolvi observar, como fiz nos últimos dias, tentando captar cada gesto, cada palavra. Na hora do almoço, decidimos caminhar até a pequena praça próxima, onde os artistas de rua tocavam violão e a brisa suave trazia o aroma dos pastéis de nata. Caminhamos lado a lado, em silêncio, mas cada passo compartilhado parecia carregado de significado. Ele finalmente quebrou o silêncio. Sofia, preciso te contar algo importante. Meu coração disparou. Algo sério, percebi, algo que poderia mudar tudo. O que foi, Miguel? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz tremia levemente. Ele respirou fundo, olhando para a praça vazia e para as cores do entardecer. Há dias recebi uma ligação sobre um projeto urgente da empresa que pode me afastar de Lisboa por algumas semanas, disse ele, hesitando. Não queria te preocupar antes, mas precisava que você soubesse. Senti uma pontada de ansiedade, mas também compreensão. Eu sabia que Miguel era responsável, dedicado, e que situações de trabalho poderiam surgir. Eu entendo, respondi, tentando sorrir. Mas, isso muda alguma coisa entre nós? Ele me olhou nos olhos, com sinceridade absoluta. Não muda nada, Sofia. O que sinto por você é real. Mas preciso ser honesto sobre os desafios que podem aparecer. As palavras dele tocaram meu coração profundamente. Finalmente, eu entendia que amor verdadeiro não é apenas sobre momentos tranquilos, mas também sobre enfrentar juntos as dificuldades. Senti uma mistura de alívio, emoção e carinho. Um sorriso tímido se formou em meu rosto, e eu senti que meu coração finalmente estava em paz com meus sentimentos. Naquele instante, algo inesperado aconteceu. Um colega do escritório passou correndo, entregando uma carta para Miguel. Ele a abriu discretamente, e seu semblante mudou por um breve segundo. Um pequeno sinal de preocupação, que ele rapidamente tentou esconder. Eu notei, mas não perguntei ainda. Havia algo mais naquela carta, algo que eu não compreendia completamente, e uma sensação de mistério se instalou no ar. Voltamos ao escritório, cada um absorvendo nossos pensamentos. Durante a tarde, nossas conversas foram leves, mas carregadas de significado. Pequenos gestos, como o jeito que Miguel segurava minha cadeira ou como comentava algo que eu dizia, faziam meu coração vibrar de emoção. Eu percebia que a conexão entre nós crescia a cada instante, tornando-se algo que eu jamais tinha experimentado antes. Enquanto o dia se encerrava e o céu de Lisboa se tingia de tons alaranjados e rosados, percebi que estava pronta para enfrentar qualquer desafio, junto com Miguel. Mas a carta permanecia em minha mente, silenciosa e enigmática, como um lembrete de que a vida ainda poderia nos surpreender. Naquele momento,
Percebi que algo estava prestes a mudar de maneira inesperada. Algo que poderia abalar a confiança, revelar segredos ou testar nossos sentimentos. O coração batia forte, e eu sabia que a história que começara com pequenas descobertas estava prestes a atingir um ponto decisivo. E quando Miguel se aproximou de mim, com um sorriso tímido, e disse: Sofia, vamos enfrentar isso juntos. Eu senti que era apenas o começo de algo maior. Mas, ao olhar para a carta que ele guardara discretamente, senti um arrepio. O mistério permanecia, e algo me dizia que a próxima surpresa seria ainda mais intensa. A cidade de Lisboa parecia segurar a respiração junto comigo. O sol se punha, e eu sabia que, enquanto os sentimentos verdadeiros floresciam, o inesperado estava à espreita, pronto para mudar tudo em um instante. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.